Tudo bem? Aqui é o Will, professor Will. Resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês a história de Eros e Psique e fazer alguns comentários sobre os mitos gregos, em especial sobre a importância dessa história. Eros e Psique é conhecido como o mito fundador da psicologia, porque ele traz diversos elementos que serão tratados por essa ciência, a ciência da psicologia, ao longo da sua história. A psicanálise, por exemplo, que vem da psicologia, ela sempre pensou as suas teorias levando em conta as histórias mitológicas. A história de Eros e Psique ela foi recuperada pelo escritor romano chamado Lúcio Apuleio, lá no século XII. Tá? Então, vamos à história. Havia uma cidade na qual um rei tinha 3 filhas. A mais bela era Psique, ela era belíssima. Sua beleza era tão grande que fazia com que os seus pretendentes ficassem paralisados diante de tanta beleza e preferissem adorá-la ao invés de amá-la humanamente, idolatrá-la ao invés de se casar com ela. Detalhe, psique significa sopro, vento, aquilo que não tem forma. Ela é a representação da alma. E por não ter forma, portanto, a alma tem a forma como o seu principal desejo, seu principal objeto de desejo. Por quê? Porque o desejo é justamente a busca por aquilo que lhe falta. Com tamanha beleza, a Psique acaba provocando a ira de uma deusa, Afrodite, a deusa da beleza. E ela começa a ficar enciumada com o fato dos humanos adorarem a Psique ao invés de adorá-la. Como assim? Adorando uma humana ao invés de uma deusa? Então, Afrodite resolve amaldiçoar a cidade onde vivia a Psique. E aí isso gera uma situação de desequilíbrio, de excesso, uma situação limite que é típica das tragédias gregas. Tá? Afrodite determina que Eros, seu filho, que na mitologia romana é chamado de Cupido, aquele das flechinhas, determina que ele vá importunar a cidade. E depois eu explico melhor o que vai ser essa importunação, tá? Bom, o Eros, ele é o deus do amor, É uma das 4 formas do amor, sendo Eros a forma do amor sensual, do aquele amor carnal, do desejo dos sentidos. As outras formas do amor são ágape, que é o amor divino, o amor pelos deuses, caritas, o amor da caridade, da piedade, e filia, que é o amor fraterno, o amor de amizade. O Eros é visto como um desestabilizador da ordem pública, aquele menino de asas que criava encrencas por onde quer que fosse, uma espécie de agente do caos. Eu vou explicar isso mais pra frente, porque afinal ele causa tanto caos assim. Então é o Eros, portanto, representando o amor carnal, quem vai importunar Psique, ou seja, a alma. O amor carnal desestabiliza a alma. Desesperado com toda a confusão que está acontecendo na sua cidade, causada por Eros, o rei decide consultar um oráculo, que é uma espécie de padre, sacerdote, pai de santo, etc. O oráculo diz ao rei que a única forma de cancelar a maldição da Afrodite seria sacrificando a sua mais bela filha, Psique, afinal, ela era a grande motivação da ira da deusa. Psique, em seguida, é levada para o alto de uma montanha, onde supõe-se que ela será morta pelas flechas de Eros. O que ninguém esperava era que o Eros, ao perceber a beleza de Psique, também se encantaria por ela.
E assim ele decide não matá-la, mas levá-la embora para o seu palácio. Já no palácio de Eros, tomada por uma série de sentimentos contraditórios, conflituosos, de inquietações que são típicas da alma humana, a Psique adormece e, ao perder a consciência no sono, ela se encontra com Eros. Esse contato não envolve a visão. A Psique não pode enxergar as formas divinas de Eros. Ele não permite que ela o observe, mas isso não impede que eles se amem pela primeira vez. Agora, uma pausa. Tem uma contradição difícil de ser resolvida aqui. Pode a alma desfrutar de um amor carnal, aquele amor que se apega às sensações dos 5 sentidos, estando justamente impedida de observar o seu objeto de desejo? O amor entre Eros e Psique, no entanto, segue dessa forma. Ela não o vê, mas o deseja, e mesmo nessas condições, ela não desiste de possuir o seu amado. Mas, em certo momento, ocorre uma mudança na história. As irmãs de Psique, as 2 irmãs que ela tem, começam a visitá-la e começam a colocar nela algumas dúvidas, algumas inquietações por meio de intrigas. As intrigas inquietam a alma, não é? Movidas pela inveja, vendo a felicidade da irmã, elas começam a dizer coisas, a questionar se Psique não estaria dormindo por acaso com um monstro, com alguém que está querendo apenas enganá-la, com alguém perigoso. A solução para esse impasse seria, de acordo com o conselho dado pelas irmãs, transgredir a única condição imposta por Eros para que o amor deles fosse possível, ou seja, que Psique jamais olhasse para ele. Psique se deixa finalmente influenciar pelas intrigas das irmãs e resolve quebrar o que foi combinado com o seu amado. Numa certa noite, Psique pega uma lamparina, vai até o Eros enquanto ele está dormindo e finalmente consegue observá-lo. Nesse momento, ela sente o êxtase que um humano tem ao se deparar com um deus, com uma divindade. Ela fica totalmente atordoada com a beleza de Eros. Psique finalmente percebe que Eros não é um monstro, mas é um ser dotado de uma beleza indescritível. Ela se emociona, sua mão treme com a lamparina na mão e uma gota de óleo da lamparina, né, que serve como combustível para a lamparina ficar acesa, cai em Eros e ele acorda. Ao perceber a situação, o Eros fica muito nervoso, fica putaço da vida e diz: olha, a única coisa que eu te pedi, você não cumpriu. Então, de agora em diante, você está expulsa deste palácio. Eu não te quero mais, então vaza, caminha. Começa aqui o último momento da história no qual Psique inicia a sua luta para reconquistar o Eros. Esse momento da história representa a luta da alma para reencontrar então o seu desejo perdido, ou seja, o amor carnal representado por Eros. Desesperada, a Psique decide procurar a deusa Afrodite para implorar por sua ajuda. Afrodite, na intenção de humilhar ainda mais a Psique, resolve ajudá-la com a condição de que ela realize alguns trabalhos. Se iniciam os 4 trabalhos de Psique. O primeiro trabalho consiste em separar uma infinidade de grãos diferentes que se encontram todos misturados. O segundo trabalho consiste em colher a lã de carneiros selvagens, algo que requer muita coragem. O terceiro trabalho consiste em colher a água dos rios, dos 2 rios do inferno.
Psique tem sucesso nestes 3 trabalhos. Esse sucesso a gente pode entender como a prática de algumas capacidades da alma, como o poder de escolha no primeiro caso, o enfrentamento dos medos no segundo caso e uma certa dependência dos deuses no terceiro caso. Afinal, é um deus que ajuda a psique a pegar a água lá dos 2 rios do inferno. Finalmente, chega ao 4º e último trabalho de psique, o último que falta para ela reencontrar o seu amor. Afrodite pede para que Psique vá até o inferno, de novo o inferno, onde a deusa Perséfone guarda a beleza divina. Então ela deve ir até Perséfone e trazer em uma caixa um fragmento, um pedaço dessa beleza para Afrodite. Psique consegue pegar esse fragmento, mas no caminho ela acaba cometendo novamente um erro que poderá afastá-la de Eros. É uma repetição. Primeiro foi o episódio lá da lamparina e agora esse. Ela cai na tentação de abrir a caixa e pegar um pouco da beleza divina para si mesma. Ao abrir a caixa, a Psique é envolvida por uma nuvem mortal. Afinal, pode um humano dar conta da beleza divina? Então ela cai inconsciente, tomada por um sono eterno. Olha a confusão. A alma perde a sua conexão com o amor sensual e vaga pelo mundo humilhada pela deusa da beleza, Afrodite. Essa mesma alma agora dorme o sono eterno devido à sua pretensão de adquirir a beleza dos deuses. Esse momento da história, ela representa um total desequilíbrio entre os deuses e os humanos, um desequilíbrio do cosmos, que é a ordem geral do mundo. E essa ordem precisa ser restabelecida. Isso sempre acontece nas chamadas tragédias gregas. A ordem sempre precisa ser restabelecida. É nesse momento que o Zeus, o maior de todos os deuses, o chefão, ele resolve interferir nessa bagunça. O julgamento de Zeus não começa por Psique, mas sim por Eros, que foi quem iniciou esse desequilíbrio na cidade lá atrás, quando a mãe dele ordena que ele saia tocando terror pela cidade. A maldição que a sua mãe lança sobre a cidade, aquela importunação toda, nada mais é que o excesso da realização desse amor carnal, da luxúria, da devassidão, do abuso da sexualidade. Um mundo assim, portanto, de acordo com a história, seria impossível, Talvez, olha só, a gente pudesse fazer um paralelo desse estado de coisas com a história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, tá? Fazendo uma comparação, mas isso é outra história. Vamos ver o que o Zeus decreta, olha só. Abro aspas para os Zeus. Deuses cujos nomes estão inscritos no arquivo das musas. Todos vós conheceis muito bem, assim penso, este jovem que eu próprio eduquei. Julgo ser conveniente refrear de uma vez por todas as desregradas paixões de sua juventude. Chega de ouvir falar em seus escândalos diários no mundo inteiro, vítima de suas seduções e devassidões. Chegou o momento de tirar-lhe qualquer oportunidade de praticar a luxúria. Cumpre aprisionar-lhe o temperamento sensual da juventude nos laços do casamento. Ele escolheu uma jovem e roubou-lhe a virgindade. Que ele a possua, que ela o conserve para sempre, que ele goze de seu amor e tenha Psique em seus braços por toda a eternidade. Fecho aspas para Zeus. Psique se une finalmente com Eros, torna-se também uma deusa e por fim constitui um amor feliz e eterno.
Percebem como a mitologia ela aprofunda a ideia do matrimônio quando ela expõe diversos elementos presentes na alma e a sua relação com o desejo. Em uma única história, os gregos eles exploram os conflitos da alma humana, dividida entre o querer e o poder, entre o desejo da sexualidade e uma certa ordem social. Esse tipo de conflito é típico das tragédias gregas. Essas histórias elas relatam um momento no qual o ser humano começava a se compreender como alguém dotado de subjetividade, de personalidade. Então era como se antes não houvesse uma divisão clara entre o eu e o mundo, e aos poucos o eu passasse a se perceber como um indivíduo. Isso acontece, por exemplo, na infância, quando o bebê recém-nascido ele se percebe misturado à mãe, né, como um único ser. Nesse período, ele ainda não desenvolveu a consciência da sua individualidade, que vai se desenvolver mais adiante nos próximos meses de vida. É como uma grande crise de personalidade, vamos dizer assim, que inclusive permanece em vários momentos da vida. Por exemplo, na adolescência, quando você já não é mais criança, mas e também não é adulto, e o mundo lá fora te cobra certas coisas, e surge uma série de conflitos dentro dos adolescentes. Mitos relatam, portanto, uma certa infância da juventude, onde o ser humano aos poucos se entende como um ser à parte, individual. E assim como isso não é fácil para os bebês e também não para os adolescentes, também não foi fácil e não é fácil para a humanidade até hoje. E isso de fato é e sempre será, portanto, uma grande tragédia. Bom, essa foi a história de Eros e Psique, contada resumidamente. Ela está presente no texto deste livro aqui, As 100 Melhores Histórias da Mitologia. É esse texto que nós vamos utilizar como referência durante a nossa eletiva. Bom, maiores detalhes sobre o que será proposto na eletiva nós vamos postar lá no Google Classroom e no grupo do WhatsApp, beleza? Então, obrigado por ter chegado até aqui. Até mais!